Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Esse salmo é um dos salmos de romagem que é atribuído ao rei Davi. Como vocês lembram, salmos de romagem eram salmos que eram designados para funcionarem como o cancioneiro do peregrino. 3 vezes ao ano, os judeus saíam das mais diversas localidades de Canaã e se dirigiam para o centro único de adoração que estava em Jerusalém, edificada sobre os montes de Sião, e onde estava o tabernáculo, na época de Davi, aquela tenda que Moisés mandou fazer no deserto, e depois de Davi, com Salomão, o templo. E enquanto eles viajavam, caminhando, peregrinando para Jerusalém, para ali oferecer sacrifícios, entregar suas ofertas, rever os irmãos, cantar os louvores de Deus, serem instruídos na lei, eles iam cantando estes salmos, que serviam para encorajar, para alegrar, também para expressar seus sentimentos de dependência de Deus, de temor e também de confiança de que Deus haveria de guardá-los e protegê-los durante a viagem. E esse salmo é um daqueles que era cantado durante aquelas peregrinações e fala a respeito da união do povo de Deus, da unidade, da harmonia que deveria haver entre o povo de Deus. Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Nós não temos certeza, mas tudo indica que esse salmo foi composto depois que o rei Davi assumiu o governo de todo Israel. A gente tem que voltar um pouquinho na história para entender o que é que está acontecendo aqui. Depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, debaixo da liderança de Josué, a terra foi dividida entre as 12 tribos. E essas 12 tribos, elas tinham juízes que governavam sobre uma parte de Israel, outro juiz sobre outra parte de Israel, e havia muita confusão, muita contenda e muita controvérsia. Nessa época apareceram juízes como Sansão, Jefté e finalmente o próprio Samuel, que também era profeta. E a lei, a regra que havia naquela época era que cada um fazia o que bem achava diante dos seus olhos. Então não tinha um local certo de adorar a Deus, as tribos tinham os seus santuários, havia santuários mais ao norte, santuários mais ao sul, a confusão era generalizada. Finalmente os israelitas cansaram e disseram: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus lhes deu o rei Saul, e Saul foi o primeiro dos reis de Israel. E debaixo de Saul as tribos vieram juntas, só que Saul não foi um bom rei, e conflitos internos começaram a acontecer. Com a morte de Saul, houve guerra civil entre as tribos, e a tribo de Judá escolheu Davi para ser o rei deles. As outras 11 tribos não aceitaram Davi e elegeram Isbosete, que era descendente de Saul. E aí começou a briga na nação de Israel, o reino de Judá, comandado por Davi, lutando contra as 11 tribos comandadas por Isbosete. E depois de um conflito sangrento, que durou muitos anos, finalmente a tribo de Judá venceu. E Davi, então, é coroado rei de todo Israel. E a guerra, então, cessa. A paz é estabelecida. Jerusalém é denominada como sendo o lugar onde as pessoas iriam adorar. Não era possível ter outro templo, outro local de adoração, mas somente lá em Jerusalém. E o povo, então, se vê debaixo do domínio do rei Davi, que foi um bom rei. E durante o seu período, quando as 12 tribos estavam unificadas debaixo da sua liderança, a nação de Israel prosperou em todos os sentidos, aumentou o território, conquistou inimigos, teve prosperidade financeira, prosperidade espiritual, o culto a Deus se estabeleceu, Davi fez mudanças no templo, criou o sistema de levitas, sistema de corais, e passou o reino para o seu filho Salomão já unificado. Então essa é a ocasião em que esse salmo foi escrito, para comemorar aquela unidade que finalmente havia chegado à nação de Israel. Vamos então à exposição do salmo e vamos ver que lições ele traz para nós hoje, terminando com algumas aplicações. No verso 1, Davi expressa a sua alegria com a unidade do povo de Deus. Como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos. Os irmãos aqui são os irmãos judeus, não é? Os judeus de todas as tribos que estavam agora unificados ali. E viver em união, essa união aqui, não é? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, era exatamente isso que nós acabamos de descrever. Era aquela união política, eles tinham apenas um rei agora, e não juízes espalhados, que cada um fazia o que bem tinha vontade, mas um único rei que dava identidade e unidade à nação. Também essa união que ele fala aqui, não é, quão bom é que os irmãos vivam unidos, tinha a ver com a união, com o fato de que não havia mais guerra. Eles podiam viver em paz. Um israelita lá da tribo de Manassés podia conviver em paz com um israelita da tribo de Zebulon, um da tribo de Gade poderia viver em paz e com a tribo de Benjamim. Eles podiam viajar no território de uma das tribos, não tinha inquisição na fronteira, não é? Querendo saber, passaporte aí, vamos carimbar, não tinha nada disso, não era zona livre. Então era um momento de grande prosperidade e alegria, é a isso que Davi se refere. Mas especialmente o Salmo está falando daquela união espiritual que agora havia entre as 12 tribos. Eles estavam unidos como povo único de Deus, para adorar o mesmo Deus e não mais deuses como Baal, Astarote, os Baalins e aqueles outros deuses pagãos que eram muito comuns serem adorados durante o tempo dos juízes. Mas agora Deus e somente Deus era o Deus de Israel. E o seu culto era celebrado em Jerusalém, onde, como eu disse, estava o tabernáculo, a arca da aliança, a lei de Deus, os sacrifícios, os sacerdotes. Então, por isso Davi expressa, não é? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que coisa boa, quando há paz, quando há tranquilidade, quando há prosperidade, alegria, essa convivência pacífica que havia debaixo do rei Davi e pela providência de Deus. Davi se refere a essa união, em segundo lugar, como sendo boa e agradável. Não precisa explicar muita coisa sobre isso, né? Boa é boa, não tem... Todo mundo sabe o que é boa, eu não vou explicar. E agradável é alguma coisa que nos dá prazer, dá enlevo. A união, ela é agradável, nós temos alegria nisso, ela permite o convívio, o relacionamento das pessoas. Não faltam, aliás, faltam adjetivos para poder descrever o que é que a união de fato representa. Por isso que talvez Davi escolheu duas figuras para explicar essa união e por que ela é boa e agradável. A primeira é o óleo que era derramado em cima da cabeça do sacerdote. Ele diz no verso 1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí faz uma comparação, verso 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Esse óleo era um óleo que era confeccionado de acordo com uma receita que Deus tinha dado a Moisés. Ninguém mais podia fazer esse óleo a não ser os sacerdotes. Esse óleo era composto do azeite mais fino de oliva e 4 especiarias extremamente caras e raras. O resultado era um óleo especial, muito fragrante, muito perfumado, muito cheiroso. Quando ele era derramado, o cheiro se alastrava pelo tabernáculo, todo mundo podia sentir aquele óleo sendo derramado, particularmente porque ele era derramado em abundância, não era derramado na cabeça e saía descendo, a sensação não devia ser boa, via descendo, né, pelo rosto de Arão, passava pela barba e descia pelas vestes, e a orla que ele se refere aqui, a gente sempre pensa que é a gola, não é? Mas é o pé da túnica, é a orla inferior. O óleo passava pela roupa toda e chegava até lá embaixo, não é? Então, Davi diz que a união era semelhante a esse óleo. Um outro detalhe aqui que eu esqueci de dizer, é que esse óleo era usado somente na unção do sacerdote. Quando o sacerdote era escolhido para ministrar diante de Deus, da tribo de Levi, como sendo sumo sacerdote, então ele era ungido ou pelo juiz, ou pelo profeta, ou pelo próprio rei, como sendo com esse óleo que era derramado de maneira abundante sobre a sua cabeça numa cerimônia pública. Ao fazer essa comparação, Davi pode ter tido algumas ideias na mente. Por exemplo, a união ela é preciosa como óleo. E de fato aquele óleo era precioso, era raro, era caro. E a união no meio do povo de Deus é algo também precioso. E às vezes também algo raro, é algo
caro, não é para nós, talvez não é uma coisa tão comum. Por isso ela deve ser valorizada e deve ser buscada como aquele óleo tão precioso. Talvez Davi também tenha pensado na fragrância. Era um óleo extremamente perfumado, né? Que agradava. É gostoso quando a gente cheira um perfume, não é? Um bom perfume. É um dos prazeres que a gente tem. Então aquele óleo era um óleo perfumado e trazia esse prazer, assim como a união do povo de Deus é como esse perfume que agrada, que enleva. Mas eu penso que talvez Davi tinha em mente particularmente outro ponto que faz mais sentido quando a gente olha o contexto. O óleo começava aqui, passava por todo o corpo do sacerdote e ia até o final das suas vestes. Ou seja, o óleo percorria Arão todo, expressando unidade. Da mesma forma que aquele óleo passava por Arão completamente, a união trazia todas as tribos juntas. Então penso que esse é o ponto de comparação. O óleo que escorria passava pela cabeça, pela barba, pelos ombros, pelo peito, ia descendo pelas pernas, até chegar lá embaixo na orla das vestes, até chegar nas sandálias. Ou seja, Arão, que era o representante de Deus diante do povo e do povo diante de Deus, ele era coberto da cabeça aos pés pelo mesmo óleo. O óleo que era derramado na cabeça é o mesmo óleo que chegava lá nos pés, e isso expressava a união do povo de Deus. É nesse sentido que o óleo ele se encaixa aqui. Eu sei que a primeira tentação nossa é pensar que Davi está pensando no óleo porque é precioso e é cheiroso, mas a ideia dele escorrer completamente, cobrir o sacerdote todo, expressa a ideia de união, de unidade, de coesão. Assim era o povo de Deus unido, como aquele óleo que passava pelo corpo inteiro do sacerdote, que era representante do povo diante de Deus e vice-versa. Mas ele tem uma segunda comparação aqui, que está no verso 3. Ele diz que essa união, né, do povo de Deus é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eu nunca estive em Jerusalém, mas eu leio de quem esteve. Eu estava lendo o testemunho de um estudioso do Antigo Testamento que esteve lá no pé do Hermon. O Hermon é o monte mais alto no norte de Jerusalém. O pico dele permanece coberto de neve maior parte do ano. E ele fica hoje onde é a Síria, E ele pode ser visto a quilômetros de distância, é uma montanha imponente, é a montanha mais alta daquela região. E ali do pé do Hermon tem alagados. O sol bate e aquele alagado evapora, aquela água evapora e forma um orvalho, uma névoa grossa, né, rica, que cai sobre o monte Hermon. E agora a gente pergunta, e Sião? Porque ele diz aqui, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O problema é que Sião está a quilômetros de distância. Hermon está no norte e Sião está no sul. Então, como assim o orvalho de Hermon cai nos montes de Sião? Novamente é a mesma figura do sacerdote. A ideia aqui do orvalho não é tanto de alguma coisa, a união é como algo frutífero, refrescante, assim como o orvalho fecunda a terra. Mas é que o mesmo orvalho que caía lá no Monte Hermon, no norte, ele era trazido pelo vento e ele caía sobre os montes de Sião, unindo as duas montanhas. O mesmo orvalho, duas montanhas completamente diferentes. Mais uma vez, a ideia de unidade. Então as duas figuras que Davi usa aqui, a união do povo de Deus é como o óleo que corre pelo sacerdote, é como o orvalho que fecunda dois montes distantes. A ideia é exatamente essa de unidade. O israelita entenderia isso perfeitamente. Ele estava familiarizado primeiro com os ritos sacerdotais, eles sabiam como o sacerdote era ungido e também estavam familiarizados com a geografia da Palestina e entenderiam perfeitamente o que é que Davi está querendo dizer. As duas figuras, elas apontam para Deus como sendo aquele que concede a união. Tanto no óleo quanto no orvalho, a ideia de algo que é derramado em cima e que escorre para baixo, unindo por onde ele passa. Então, a união é essa bênção que vem de Deus, vem de cima e escorre sobre nós e nos une debaixo de um cabeça que é Jesus Cristo. As duas figuras são muito bonitas e muito apropriadas, escolhidas pelo rei Davi. O resultado dessa união está no final do verso 3, quando Davi diz, ali nos montes de Sião,
que é o que está imediatamente antes, não é? Ali nos montes de Sião, que é onde estava Jerusalém, o tabernáculo, a igreja de Deus no Antigo Testamento, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sião era o local do santuário, para ali subiam as tribos de Israel unificadas, era o símbolo da união espiritual do povo de Deus, e era ali que Deus ordenava a sua bênção. Ali quando o povo estava reunido, ali quando o povo estava unido, quando o povo em consenso buscava a Deus com um só coração, uma só alma, um só desejo. O sentido é esse, que Deus abençoa o seu povo ali, quando o povo de Deus está unido para servi-lo. A união é a base da bênção. Se não há união, se não há comunhão, se não há unidade, Deus não ordena a bênção, a vida para sempre. Porque onde há discórdia, descontentamento, dissensão, divisão, inimizade, intrigas e separação, o Espírito Santo de Deus é entristecido. O óleo não corre e o orvalho não desce. Mas ali, onde o povo de Deus está unido, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos irmãos, que o ali seja aqui. Que o ali seja aqui. E que Deus derrame sobre nós o óleo precioso e o orvalho do Hermon, a sua bênção e a vida sobre o povo de Deus unido debaixo de um só cabeça, Jesus Cristo.